Um vaso, uma planta e 2 pedaços de tecido de carbono enterrados em solo úmido. Isso é tudo o que é necessário. Dentro de 2 a 3 semanas, uma pequena luz LED começa a brilhar. Não de uma bateria, não de um painel solar, não de algo ligado na tomada, mas da terra, de uma planta viva, fazendo o que as plantas vivas sempre fizeram. A luz permanece acesa à noite. Ela permanece acesa quando nuvens bloqueiam o sol por dias. Ela permanece acesa porque a eletricidade não está vindo do céu. Ela está vindo das raízes. Pesquisadores em uma das universidades agrícolas mais respeitadas da Terra provaram que isso funciona. Uma empresa holandesa usou isso para iluminar mais de 300 postes de luz. E a única razão pela qual você não tem colhido voltagem de suas plantas domésticas durante todo esse tempo é que ninguém ligou os pontos para você até hoje. Até o final deste vídeo, mostrarei a configuração exata de 5 minutos que transforma qualquer vaso em uma bateria viva. Mas primeiro, você precisa entender o que tem acontecido sob cada planta que você já possuiu. Porque uma vez que você veja, você nunca mais olhará para um vaso de terra da mesma maneira. Se você já olhou para uma planta doméstica, sentada calmamente no parapeito da sua janela, e assumiu que ela não estava fazendo nada além de parecer verde, você está prestes a descobrir algo que muda a forma como você pensa sobre biologia, energia e o que é genuinamente possível com um balde de lama. Há um processo acontecendo agora, enquanto você ouve isso, no solo de cada planta em vaso na Terra. Um processo tão fundamental para a vida que tem funcionado continuamente por centenas de milhões de anos. E enterrado dentro desse processo está um fluxo de eletricidade bruta sobre o qual temos caminhado, cultivado jardins e ignorado completamente por toda a civilização humana. O primeiro cientista a provar que organismos vivos produzem eletricidade foi um professor da Universidade de Durham, na Inglaterra, chamado Michael Crichton Potter. Em 1911, há mais de um século, ele publicou um artigo demonstrando que micróbios podiam gerar corrente elétrica mensurável. A comunidade científica essencialmente o ignorou. A tecnologia para capturar isso de plantas vivas foi demonstrada pela primeira vez em 2008. Ela foi validada por pesquisas revisadas por pares, publicadas em periódicos que a comunidade científica global leva muito a sério. E não requer combustível, peças móveis e nenhuma manutenção além de regar sua planta. A planta faz todo o trabalho. Você só precisa saber onde colocar os fios. Aqui está o que realmente está acontecendo sob a superfície de cada vaso de terra que você possui. E é muito mais estranho do que você imagina. Aprendemos na escola que a fotossíntese é elegante e eficiente. A luz solar atinge a folha. A planta retira dióxido de carbono do ar e água do solo. Usando a energia do sol, ela forja esses ingredientes simples em glicose, açúcar, o combustível da vida. Limpo, simples, bonito. Mas essa versão da história deixa de fora algo enorme. As plantas são descontroladamente superprodutivas. Elas fabricam muito mais açúcar do que poderiam usar para o seu próprio crescimento, e não armazenam o excesso. Elas o bombeiam através de suas raízes diretamente para o solo ao redor. Pesquisas publicadas em dezenas de universidades ao redor do mundo estabeleceram que as plantas liberam entre 5 e 21% de todo o carbono que fixam através da fotossíntese diretamente através de seus sistemas radiculares. Alguns estudos medindo espécies específicas sob certas condições documentaram perdas de até 40%. Pense nisso. Até 1/5 de tudo o que uma planta constrói a partir da luz solar é deliberadamente empurrado para a terra. Isso não é um erro de design. Não é desperdício. É uma estratégia que foi refinada pela evolução ao longo de 400 milhões de anos de história das plantas terrestres. Eis como a estratégia funciona. E é aqui que começa a ficar extraordinário. Os açúcares que vazam das raízes atraem bactérias. Não algumas bactérias.
bilhões delas por grama de solo. Elas enxameiam a zona das raízes, uma área que os cientistas chamam de rizosfera, e se banqueteiam com os açúcares que a planta está oferecendo. Em troca da refeição, as bactérias decompõem minerais presos dentro das partículas do solo e os convertem em formas que a planta pode absorver. Nitrogênio, fósforo, ferro, zinco, manganês, nutrientes que a planta precisa desesperadamente, mas não consegue extrair por conta própria, são subitamente entregues em uma bandeja de prata por micróbios que estão sendo pagos em açúcar. Este é um mercado biológico, uma economia simbiótica, e tem operado sob cada prado, cada floresta, cada campo de trigo e cada canteiro de jardim neste planeta por mais tempo do que qualquer estrutura humana existiu. Mas aqui está a parte que importa para o que estamos construindo hoje. E este é o detalhe que o mundo da energia tem sido notavelmente lento em reconhecer. Quando essas bactérias digerem os açúcares das plantas, a reação química não produz apenas nutrientes para a planta. Ela libera prótons e elétrons. Elétrons livres, carga elétrica bruta. Em solo normal, esses elétrons são imediatamente capturados por moléculas de oxigênio ou outros compostos químicos à espreita nas proximidades. A energia se dissipa, como calor de baixa intensidade na terra ao redor. Ela desaparece, vai embora, irrecuperável. Cada planta em vaso que você já possuiu tem vazado eletricidade em seu solo durante toda a sua vida. Cada gramado em sua rua está fazendo a mesma coisa agora. Cada campo de arroz no Sudeste Asiático, cada pântano de taboas no meio-oeste americano, cada costa de manguezal nos trópicos, está hemorragiando elétrons que ninguém está coletando. O vazamento é real, é contínuo, é global. E em 2008, uma equipe de engenheiros ambientais da Universidade de Wageningen, na Holanda, descobriu como interceptá-lo. A tecnologia é chamada de célula a combustível microbiana vegetal. O nome parece complexo, mas o princípio beira o elegante. Você cria duas zonas distintas dentro de um recipiente com solo úmido. Uma zona livre de oxigênio no fundo e uma zona rica em oxigênio perto do topo. Você enterra um pedaço de material de carbono eletricamente condutor nessa zona inferior. Esse é o seu ânodo, o seu eletrodo negativo. As bactérias que vivem lá embaixo comem os açúcares que as raízes das plantas estão continuamente bombeando para o solo. Normalmente, essas bactérias entregariam seus elétrons residuais ao oxigênio e a energia desapareceria como calor. Mas você removeu o oxigênio dessa zona, compactando o solo úmido e firme. As bactérias ficam presas com uma carga total de elétrons e nenhum lugar para descartá-los. Então elas procuram a próxima melhor superfície condutora disponível. Elas encontram o seu eletrodo de carbono. E aqui é onde isso cruza a linha da química interessante para algo que fará você querer enviar isso para alguém. As bactérias não ficam simplesmente sentadas perto do eletrodo, esperando pelo melhor. Elas se conectam fisicamente a ele. Uma espécie chamada Geobacter sulfurreducens, que está naturalmente presente na maioria dos solos da Terra, produz filamentos de proteína chamados pili, eletricamente condutores, ou epili. Estes são nanofios, fios elétricos reais em nanoescala, crescem diretamente do corpo da bactéria, estendem-se para fora e se fixam fisicamente à superfície de carbono do seu eletrodo. Cientistas da Universidade de Massachusetts descreveram essas estruturas pela primeira vez em 2005, na revista Nature, uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo. Desde então, a microscopia de tunelamento confirmou que esses nanofios bacterianos conduzem elétrons com uma resposta ômica linear. Isso significa que eles se comportam como fios metálicos reais. Uma bactéria menor que uma célula sanguínea humana cultiva cabos condutores fora de seu próprio corpo e se conecta ao seu eletrodo como se estivesse se conectando a uma tomada elétrica. Uma vez fixadas, as bactérias se multiplicam. Elas recrutam vizinhas.
Elas formam um revestimento vivo denso nas fibras de carbono chamado biofilme. Este biofilme é o motor de todo o sistema. Milhares de bactérias, cada uma conectada, cada uma descartando elétrons no ânodo, cada uma convertendo o açúcar da planta em corrente elétrica. Os elétrons se acumulam no feltro de carbono. Eles querem alcançar o oxigênio na superfície, mas o solo os bloqueia. A única rota de fuga é o fio que você conectou ao ânodo. Eles correm pelo fio através de qualquer pequeno dispositivo que você conectou e chegam ao cátodo, o segundo eletrodo sentado perto da superfície do solo. Lá eles finalmente encontram o oxigênio, combinam-se com os prótons da água do solo e formam uma molécula de H2O pura, água. Esse é o ciclo inteiro. A luz solar atinge a folha. A folha produz açúcar. As raízes empurram o açúcar para o solo. As bactérias comem o açúcar. Os elétrons fluem pelo seu fio. A água se forma no topo. Sem combustão, sem degradação, sem poluição, sem combustível consumido. A planta continua crescendo. As bactérias continuam se reproduzindo. O sol continua brilhando. Esta não é uma bateria que se esgota. É um motor metabólico vivo, que se sustenta enquanto a planta estiver viva. Um único vaso produz aproximadamente 0,3 a 0,7 volts. Vou ser direto com você, porque acho que você merece honestidade. Isso não vai alimentar sua geladeira. Um vaso não vai carregar seu telefone. Qualquer um que afirme o contrário está exagerando o estado atual da tecnologia. Mas um único vaso registrará uma voltagem mensurável em um multímetro. E um único vaso conectado a um LED de baixa potência produzirá um brilho fraco, mas contínuo, a partir de nada além de uma planta viva em solo úmido. Sem baterias, sem carregamento, sem data de validade. E o que um vaso faz sozinho, muitos vasos fazem juntos. Esse é o princípio que os engenheiros holandeses provaram quando pensaram grande. Em novembro de 2014, uma empresa chamada Plant E lançou um projeto que chamaram de Starry Sky. A Plant E foi um spin-off direto da pesquisa da Universidade de Wageningen, cofundada por Marjolaine Helder, que desenvolveu a tecnologia durante seu trabalho de doutorado, e David Strick, o pesquisador que propôs pela primeira vez a combinação de plantas com células a combustível microbianas. Para o projeto Starry Sky, eles instalaram recipientes modulares de plantas em um antigo local de munição militar perto de Amsterdã, chamado Hembrugge. Cada módulo continha plantas aquáticas nativas, crescendo em solo equipado com eletrodos de carbono por baixo. Eles conectaram os módulos em série e paralelo. Eles passaram os fios. E em uma noite de novembro, com uma multidão no parque olhando para cima, mais de 300 luzes LED se acenderam, alimentadas inteiramente por plantas vivas e as bactérias que se alimentavam de suas raízes. Nem um único painel solar, nem uma única turbina eólica, nem uma única conexão com a rede elétrica. A grama já estava lá. O solo já estava lá. As bactérias já estavam lá. A Plant E simplesmente enterrou a malha e coletou o que a natureza estava dando de graça. Uma segunda instalação entrou em operação perto de Wageningen. Eles demonstraram carregadores de celular funcionando com energia vegetal. Hotspots de Wi-Fi funcionando com energia vegetal. O Fórum Econômico Mundial nomeou a Plant E uma pioneira tecnológica. Uma designer chamada Hermie van Oors levou isso ainda mais longe. Ela criou um produto de consumo chamado Living Light, um candeeiro de mesa alimentado inteiramente por uma única planta em vaso. Sem cabo, sem bateria, sem tomada, apenas um lírio da paz em um recipiente de vidro soprado à mão com um eletrodo de carbono enterrado sob suas raízes. Você toca na folha, um sensor detecta e a lâmpada brilha. A eletricidade vem do próprio metabolismo da planta. Ela o apresentou no TEDx Amsterdã. A sala escureceu e a planta começou a brilhar. Ela então fez uma parceria com a cidade de Roterdã para criar um caminho de 35 metros através de um parque público
iluminado inteiramente pelas plantas que já cresciam ao longo dele. Cada lâmpada alimentada pela vegetação ao lado dela. Uma trilha de caminhada em uma cidade europeia, iluminada pela biologia. Sem linhas de energia, sem valas, sem infraestrutura elétrica de qualquer tipo. Apenas terra, raízes, bactérias e malha de carbono. Se essa imagem não faz você parar e repensar o que uma planta realmente é, não sei o que o fará. Agora, aqui é onde os números começam a reorganizar a forma como você pensa sobre a Terra. As células a combustível microbianas vegetais atuais geram 0,4 watts por metro quadrado de área de crescimento da planta. Isso parece quase insignificante, mas a equipe de pesquisa de Wageningen calculou a saída máxima teórica em 3,2 watts por metro quadrado. Nessa densidade, um telhado verde medindo 100 metros quadrados, cerca de 1.076 pés quadrados, poderia gerar 28 kWh por metro quadrado por ano. Eletricidade suficiente para alimentar uma residência média na Holanda. Imagine cada telhado plano em sua cidade, plantado com juncos e gramíneas crescendo silenciosamente na chuva e, por baixo, a malha de carbono colhendo silenciosamente os elétrons que as plantas estão doando. Sem impacto visual, sem ruído, sem peças móveis, sem emissões. O edifício cultiva um jardim no telhado em cima e gera eletricidade por baixo. Mas escale isso ainda mais. Uma tese de doutorado concluída em Wageningen, em 2020, investigou especificamente células a combustível microbianas vegetais incorporadas em campos de arroz. Os campos de arroz são naturalmente inundados. O solo no fundo já é anaeróbico. As condições para uma célula a combustível microbiana vegetal existem em cada campo de arroz na Terra, sem qualquer modificação. A pesquisa confirmou que as células a combustível microbianas vegetais, baseadas em arrozais, geram eletricidade utilizável enquanto a colheita de arroz continua a crescer normalmente. Um agricultor colhe arroz e eletricidade do mesmo campo ao mesmo tempo, sem redução na produção de alimentos. Estima-se que existam 160 milhões de hectares de campos de arroz em todo o mundo. Mesmo com as densidades de potência modestas de hoje, cobrir uma fração significativa dessa área com eletrodos de malha de carbono representa uma fonte de energia que começa a registrar em gigawatts e não requer queima de nada. Então, por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso? 3 razões, e entendê-las explica não apenas essa tecnologia, mas como ideias promissoras ficam presas entre o laboratório e a sua sala de estar. A primeira razão é a densidade de potência. 0,4 watts por metro quadrado simplesmente não pode competir com painéis solares gerando de 150 a 200 watts por metro quadrado sob sol direto para energia em escala de rede. A conta ainda não fecha. Os engenheiros sabem disso. Os pesquisadores sabem disso. A tecnologia não está sendo escondida. Ela está sendo desenvolvida. A lacuna entre a saída atual e o máximo teórico é onde o trabalho real está acontecendo em laboratórios na Holanda, em testes de campo em toda a Ásia e em um número crescente de programas universitários em todo o mundo. A segunda razão é a estrutura econômica. A indústria global de energia é construída em torno da geração e distribuição centralizadas. Centrais elétricas, linhas de transmissão, subestações, medidores, faturas mensais. Uma tecnologia que gera pequenas quantidades de eletricidade no ponto de uso, a partir de plantas que já estão crescendo, sem custo de combustível e sem peças móveis, não se encaixa perfeitamente nesse modelo. Não porque ameace alguém, mas porque é genuinamente difícil construir um negócio em torno de um processo que acontece de graça na Terra. Não há combustível para vender. Não há consumível para substituir. As bactérias não exigem uma assinatura. Elas comem açúcar e descartam elétrons, independentemente de quem detém a patente. A terceira razão
E esta é a mais frustrante, é a lacuna de materiais. O componente crítico, o feltro de carbono, é um material industrial. Não é vendido em sua loja de ferragens local. Não é estocado em centros de jardinagem. Se você entrar em qualquer loja de reforma e disser que quer construir uma bateria de planta, receberá um olhar vazio. A pessoa média que ouve sobre essa tecnologia e tenta replicá-la com o que quer que tenha em casa, digamos, 2 pregos de cobre e uma batata, constrói uma bateria química bruta que corrói, envenena o solo e morre em poucos dias. Eles concluem que todo o conceito é uma farsa. A falha não foi a ciência. A falha foram os materiais. E porque os materiais corretos existem fora da cadeia de suprimentos de consumo normal, a maioria das pessoas nunca tem uma chance justa de ver isso funcionar. Felizmente, esses materiais estão a uma única pesquisa online de distância e custam menos do que você gastaria em um saco de terra para vasos. Assim, a pesquisa continua na academia. As demonstrações se acumulam e o mercado de consumo espera que alguém as empacote. Você não precisa esperar. Aqui está exatamente como fazer. Quero que você entenda algo antes de começar. O que estou prestes a descrever soará simples demais. Você pensará que estou deixando etapas de fora. Não estou. A razão pela qual isso funciona é que as bactérias já existem no seu solo. A planta já produz o açúcar. A reação eletroquímica já está acontecendo em cada vaso que você possui. Tudo o que você está fazendo é dar aos elétrons um caminho a seguir e uma razão para fluir pelo seu fio, em vez de desaparecer na Terra. Aqui está o que você precisa. Recipiente não metálico. Qualquer recipiente à prova d'água não metálico, que contenha solo e permaneça úmido. Um balde de plástico ou um grande vaso de plástico de viveiro funciona bem. Evite recipientes de metal, porque eles interferem na eletroquímica. Fure ou perfure um pequeno buraco perto da base para o seu fio sair. Vede o buraco com silicone ou fita à prova d'água depois. Feltro de carbono. O feltro de carbono é um tecido leve e flexível, feito de fibras de carbono puras. É eletricamente condutor, biologicamente inerte e não corrói. Sua estrutura fibrosa dá às bactérias uma enorme área de superfície para colonizar. Uma peça é o seu ânodo no fundo, e a outra é o seu cátodo no topo. Você pode encontrar feltro de carbono na maioria dos grandes varejistas online. Uma folha grande o suficiente para este projeto custa entre 8 e 15 dólares. Corte 2 pedaços aproximadamente do tamanho do fundo do seu recipiente. Fio. Você precisa de 2 comprimentos de fio que não corroam em solo úmido. Fio de aço inoxidável é fácil de encontrar e funciona bem. Fio de titânio é ideal para longevidade máxima, pois é completamente inerte, mas o aço inoxidável durará anos. Não use cobre. O cobre corrói em solo úmido, libera íons tóxicos e envenena tanto as bactérias quanto a planta. É a razão pela qual a maioria dos experimentos caseiros falha. O fio errado mata a biologia. Lírio da paz. Escolha uma espécie que ame raízes úmidas. O lírio da paz, Spathiphyllum, é a melhor escolha para uma configuração caseira. É amplamente disponível, tolera pouca luz, prospera em solo úmido e tem um sistema radicular agressivo que colonizará o feltro de carbono rapidamente. O papiro, Cyperus, é uma excelente alternativa. Não tente fazer isso com suculentas ou cactos. Eles não bombeiam açúcar suficiente para alimentar o motor bacteriano. Composto e solo. Terra para vasos misturada com um punhado de composto maduro. O composto introduz micróbios diversos que aceleram a formação do biofilme. Separador. Uma camada de areia fina ou turfa úmida para a separação entre a zona do ânodo e a zona do cátodo. Multímetro. Um multímetro digital básico para rastrear sua voltagem, cerca de 10 dólares. LED. Um LED vermelho de baixa potência. Aqui está a configuração de 5 minutos. Coloque seu primeiro pedaço de feltro de carbono plano
no fundo do recipiente. Entrelace seu primeiro fio através do feltro para que ele faça contato firme e distribuído com as fibras. Passe o fio pelo buraco inferior. Este é o seu ânodo. Encha o recipiente cerca de 1/3 com solo úmido misturado com composto. Compacte-o firmemente. Pressione para fora as bolsas de ar. Esta camada deve se tornar livre de oxigênio. Quanto mais úmido e apertado você a compactar, mais rápido os micróbios consumirão o oxigênio restante e criarão as condições anaeróbicas de que o sistema precisa. Adicione cerca de 1 polegada de areia úmida ou turfa por cima. Este é o seu separador. Ele retarda a difusão do oxigênio para baixo até o ânodo. Coloque seu segundo pedaço de feltro de carbono em cima da areia. Entrelace seu segundo fio através dele. Passe este fio para cima e para fora do recipiente. Este é o seu cátodo. Preencha o espaço restante com terra e plante seu lírio da paz, ou papiro, diretamente na camada superior. Regue abundantemente até que a superfície brilhe. Este sistema deve permanecer consistentemente úmido, não apenas úmido ao toque, molhado. A água não está apenas mantendo a planta viva. É o meio de transporte de íons entre o ânodo e o cátodo. Sem água, o circuito eletroquímico quebra. Se você sair de férias por uma semana e o solo secar, a voltagem cairá para quase zero. Mas aqui está a coisa linda sobre um sistema vivo. Regue-o novamente. Deixe o solo ressaturar. E dentro de um dia ou dois, as bactérias recomeçam e a voltagem se recupera. O biofilme não morre por causa de uma seca temporária. Ele entra em dormência. Ele espera. E quando a água retorna, ele acorda e volta ao trabalho. Mais uma nota prática. Se a sua voltagem estabilizar abaixo do esperado, a correção mais comum é adicionar uma camada fina de composto fresco por cima e regar. Isso alimenta um novo pulso de atividade microbiana para baixo até a zona do ânodo. Pense nisso como reabastecer o motor. O feltro de carbono dura essencialmente para sempre. Os fios não se degradam. A única coisa de que o sistema precisa de mais é matéria orgânica para as bactérias comerem. E uma planta saudável fornece a maior parte disso por conta própria, através de suas raízes. Agora, a parte difícil. Esperar. E digo isso sinceramente. A espera testará você. No primeiro dia, seu multímetro lerá perto de zero. Talvez 2 centésimos de volt. Talvez nada. Não toque em nada. Não refaça a fiação. Não adicione nada ao solo. O sistema não está quebrado. As bactérias simplesmente ainda não encontraram o feltro de carbono. Elas estão lá, no composto que você adicionou e no próprio solo, mas ainda não colonizaram o eletrodo. Elas não cultivaram seus nanofios. O motor não deu a partida. Seja paciente. Mantenha o solo úmido. Esse é o seu único trabalho na primeira semana. Ao final da primeira semana, as leituras sobem lentamente. 5 centésimos de volt. Depois 1/10. Algo está acontecendo lá embaixo no escuro. As bactérias estão se fixando às fibras de carbono. Elas estão estendendo seus pilicondutores. O biofilme está começando. Na segunda semana, algo muda. Você verifica o multímetro e o número saltou. 0,2 de volt. Depois 0,3. A zona do ânodo tornou-se totalmente anaeróbica. A colônia bacteriana está estabelecida, densa e descartando ativamente elétrons no feltro de carbono, sem nenhum outro lugar para enviá-los. Na semana 3 a 4, a maioria das configurações domésticas estabiliza em algum lugar entre 0,3 e 0,7 de volt. A leitura mantém-se firme, mal flutuando, porque o sistema alcançou um equilíbrio vivo. A planta bombeia açúcar, as bactérias comem açúcar e liberam elétrons. Os elétrons fluem pelo seu fio. Dia e noite, faça chuva ou faça sol, verão e inverno, enquanto a planta estiver viva e o solo estiver úmido. Esta não é uma bateria que drena. É um ciclo metabólico que se sustenta. Conecte seu LED nos 2 fios e observe-o brilhar.
será fraco a partir de um único vaso. Isso é honesto, mas deixe-me dizer como é a sensação na primeira vez que você vê. Você tem um vaso de terra, uma planta que comprou por $8, 2 pedaços de tecido de carbono e 2 fios. Não há bateria em lugar nenhum. Não há tomada. Não há reação química se consumindo. E uma pequena luz vermelha está brilhando no escuro, alimentada por nada além da relação entre uma planta e os organismos invisíveis que vivem em seu solo. Algo sobre esse momento é difícil de colocar em palavras. Não é sobre o brilho, é sobre o princípio. Você está vendo a biologia gerar eletricidade em tempo real. Você está assistindo a um processo que tem funcionado neste planeta desde antes dos dinossauros. E você simplesmente deu a ele um fio e um motivo para se mostrar. Agora, para obter luz mais brilhante ou alimentar algo mais substancial, você os empilha. Conecte 2 vasos em série, o terminal positivo de um ao terminal negativo do próximo, e sua voltagem dobra. 3 vasos triplicam. 10 vasos conectados em série fornecem de 3 a 7 volts. Isso alimenta um conjunto de LEDs brilhantes facilmente. Isso opera um pequeno sensor de umidade do solo para o seu jardim indefinidamente. Isso alimenta um microcontrolador de baixa potência ou um pequeno termômetro digital. Imagine isso em sua mente. Uma prateleira perto da sua janela com 5 lírios da paz. Cada um sentado em seu próprio balde, cada um conectado ao próximo. As plantas estão verdes e saudáveis, fazendo o que as plantas domésticas fazem. Mas por baixo, invisível, uma corrente de baterias vivas está funcionando. A voltagem combinada alimenta uma faixa de luzes LED quentes ao longo da prateleira. Sem tomada, sem cabo indo para a parede, sem bateria para trocar. As luzes brilham porque as plantas estão vivas. Se um visitante perguntar onde as luzes estão conectadas, você diz que elas estão conectadas na Terra e observa o rosto dele. Esse é o tipo de momento que essa tecnologia cria. Escale isso. Uma sala de aula com 15 plantas em vasos ao longo do parapeito da janela conectadas, alimentando uma pequena estação meteorológica que mostra temperatura e umidade. As crianças não estão apenas regando plantas. Elas estão mantendo uma rede de energia. Elas estão observando a voltagem em um multímetro. Elas estão aprendendo que a eletricidade não vem apenas de tomadas de parede e baterias. Ela vem do trabalho metabólico de organismos pequenos demais para serem vistos. Essa lição não existe em nenhum livro didático que eu tenha lido, mas existe em um balde de lama na prateleira de uma sala de aula. O princípio que acendeu 300 postes em Amsterdã escala para o parapeito da sua janela e para um campo de arroz na Indonésia. A física é idêntica em todos os níveis. Agora, pare por um momento com isso. Estima-se que existam 1,5 bilhão de residências neste planeta. Centenas de milhões delas têm pelo menos uma planta em vaso dentro de casa. Cada uma dessas plantas tem vazado eletricidade em seu vaso durante toda a sua vida. E nem uma única pessoa naquela casa sabia que isso estava acontecendo. Cada canteiro de jardim que você já cuidou estava descartando voltagem no solo sob seus joelhos. Cada pântano, cada brejo, cada chão de floresta na terra está executando uma reação eletroquímica contínua, alimentada pela luz solar, mantida por bactérias e movida pelo sistema de captura de energia mais antigo da biologia. Nós pavimentamos sobre isso. Nós cortamos isso. Nós transformamos isso em composto. Nunca pensamos uma única vez em colocar um fio na lama e ouvir o que o solo estava tentando nos dizer. Aqui está o que torna isso fundamentalmente diferente de qualquer outra tecnologia de energia que existe. Painéis solares degradam-se ao longo de 20 a 30 anos. Turbinas eólicas exigem manutenção constante. Baterias de lítio perdem capacidade a cada ciclo de carga e deixam para trás resíduos tóxicos de mineração quando morrem. Uma célula a combustível microbiana vegetal não faz nada disso. O feltro de carbono não corrói.
As bactérias se reproduzem infinitamente. A planta cresce, floresce e pode ser replantada quando fica grande demais para sua casa. Todo o sistema está vivo. Quando algo vivo vacila, ele se recupera. Quando uma célula a combustível perde desempenho, você adiciona composto fresco e a colônia bacteriana se reconstrói. Quando a planta chega ao fim de sua vida natural, você planta uma nova e o ciclo recomeça. Não há fluxo de resíduos. O único subproduto químico é a água. E enquanto o sistema funciona, a planta está puxando ativamente o dióxido de carbono do ar para construir os açúcares que alimentam as bactérias que geram a eletricidade. Esta tecnologia não é neutra em carbono. Ela é negativa em carbono. Ela limpa a atmosfera enquanto produz energia. Quero deixar você com uma imagem final. Estima-se que existam 390 bilhões de árvores na Terra. Mais de 300 mil espécies de plantas com flores. Cada uma delas empurra açúcares através de suas raízes para o solo. Cada uma delas alimenta comunidades de bactérias que liberam elétrons como um subproduto metabólico. A energia eletroquímica total fluindo pelos solos deste planeta todos os dias é um número quase grande demais para ser compreendido. Estamos pisando em uma bateria viva do tamanho de um continente e estivemos ocupados demais construindo usinas de carvão para perceber. Nós acessamos a menor fração dessa energia com um pedaço de tecido de carbono e 2 fios, e obtemos uma luz brilhante de um vaso de lama. Isso por si só deveria mudar a forma como você pensa sobre o que está sob seus pés. Mas os pesquisadores em Wageningen não terminaram. Seu trabalho publicado mais recente confirma que eletrodos aprimorados com nanomateriais e comunidades microbianas otimizadas estão elevando as densidades de potência a cada ano que passa. Novos designs de eletrodos usando grânulos de carvão ativado e compósitos de grafeno estão mostrando ganhos de eficiência que não eram possíveis há 5 anos. O teto teórico dessa tecnologia não foi alcançado. Os pesquisadores que a construíram acreditam que ela pode nem estar perto disso. Você não precisa esperar por esse teto. Você pode construir a versão atual hoje. Um vaso, uma planta, 2 pedaços de feltro de carbono, 2 fios, 5 minutos de configuração e as bactérias que estão sentadas no solo do seu jardim há milhões de anos, esperando por alguém que lhes dê um emprego. Os materiais custam menos do que um jantar para 2. O sistema funciona por anos. Não pede nada de você, exceto água e uma janela ensolarada. E quando alguém visitar sua casa e notar aquele brilho vermelho fraco no canto e perguntar o que é, e você disser que é um LED alimentado por uma planta em vaso e pelas bactérias que vivem em seu solo, eles não acreditarão em você. Eles caminharão até lá. Eles procurarão pela bateria escondida. Eles verificarão se há um cabo atrás da prateleira. E quando não encontrarem nada, quando perceberem que a luz está vindo de lama e raízes e organismos invisíveis fazendo o que tem feito desde o início da vida neste planeta, algo mudará na forma como eles veem o mundo. É isso que essa tecnologia faz, antes mesmo de alimentar um poste de luz. Ela muda o que as pessoas acreditam ser possível. O solo não está morto. Ele é elétrico e tem esperado que você perceba. Se esta história mudou a maneira como você olha para as plantas simples em sua casa e para o solo sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos revelando os segredos biológicos ocultos que estiveram enterrados por tempo demais. Vamos cultivar um futuro mais esclarecido juntos. A próxima descoberta no tesouro oculto da natureza será revelada muito em breve.